Olá, eu sou Lorena do Passos Entre Linhas e neste vídeo eu vou falar para você um pouquinho sobre o que é leitura sensível. Você já ouviu falar em leitura sensível? E também vou indicar 4 livros com os quais eu trabalhei e pelos quais eu me encantei bastante e acho que vale a pena aí repassar essa palavra para quem acompanha o Passos Entre Linhas. Amém. 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 Então, antes de começar a falar sobre o meu trabalho, sobre o que é leitura sensível e indicar esses livros, quero sugerir que você se inscreva no Passos Entre Linhas. Sugerir, não só sugerir, pedir, por favor, se inscreva. Pressão da porra. Se inscreva no Passos Entre Linhas, caso você ainda não tenha se inscrito. E curte esse vídeo, porque dessa forma a gente vai saber que você tá gostando dos conteúdos que a gente tá produzindo aqui. E a plataforma, né, o algoritmo, enfim, vai entender também que você tá curtindo e vai indicar para outras pessoas. Sim, acontece dessa forma. Não esquece também de clicar em compartilhar o Passos Entre Linhas para grupo de amigo, grupo de família, para outras pessoas que possam gostar do que a gente produz e que você acha que vale a pena também conhecer os livros que eu vou indicar aqui agora. Então, leitura sensível. O que é leitura sensível? Leitura sensível é uma etapa da editoração de um livro em que o livro passa por uma leitura crítica e atenciosa de alguém que tem conhecimentos sobre alguma causa que está sendo retratada ali no livro e que pode ser representada de forma problemática. Por exemplo, quando tem um livro com protagonismo negro, por exemplo... Tô falando, por exemplo, eu tô parecendo Inês Brasil. Graças a Deus. Ai, meu Deus. Quando tem personagens negros, por exemplo, de novo, e a editora, a autora, o autor ou autore não quer que passe algo problemático, alguma situação que possa ser representada como racista ou alguma palavra que é problemática por conta de racismo, eles podem indicar para uma pessoa negra fazer, né, convidar uma pessoa negra para fazer a leitura sensível e essa pessoa vai analisar se a história está ok, se a abordagem da personagem está ok. Ah, Lorena, mas é toda pessoa negra que pode fazer leitura sensível? Não é porque a pessoa é negra que a pessoa pode já fazer leitura sensível. Ela tem que ter estudo sobre causas, né? Ai. Essa pessoa tem que ter algum estudo sobre raça, tem que ter esse olhar crítico e a cabeça aberta para fazer pesquisas, porque não é tudo que a gente sabe. Eu conversei sobre isso, inclusive, com a Ana Rosa na série Galera a Bordo, da editora Galera Record, sobre essa questão de não ser todo mundo que pode fazer a leitura sensível, o que é preciso para fazer leitura sensível. Eu indico que você acompanhe a minissérie da editora Record aqui no perfil deles no YouTube, porque tem várias explicações sobre várias etapas da editoração do livro. A compra dos direitos autorais, tradução, revisão, leitura sensível, etc. E eu tô falando sobre questões raciais, mas podem ser analisadas também questões, por exemplo, como capacitismo. Há coisas que a gente fala no dia a dia que foi naturalizado, né, na nossa fala popular e que são muito problemáticas por configurarem capacitismo. Eu indico que você pesquise sobre isso, inclusive, caso você nunca tenha escutado falar em capacitismo, porque é algo sério e é algo que a gente vai perpetuando sem perceber, às vezes entre aspas, mas às vezes sem aspas, porque é isso, né? Ficou naturalizada. É como palavras racistas também, que muitas vezes a gente reproduz porque a gente sempre ouviu falar desse jeito. Mas isso não quer dizer que a gente não possa olhar criticamente para os nossos hábitos e mudá-los, não é mesmo? Sim, e eu falei que eu iria indicar alguns livros com os quais eu trabalhei, que eu gostei muito, que eu acho que vocês vão gostar também. E eu começo com Os 100 Mil Reinos, da N.K. Jemisin, que conta a história da Iene, depois da morte muito suspeita e repentina da mãe dela. Ela vai atrás do avô, que é alguém que ela sabe que é muito poderoso. Ele tem fama de ser muito mal também, por isso ela nunca tinha conhecido o avô antes. E lá ela conhece alguns deuses que são feitos de escravizados e ela vai... Eu acho que eu tô falando spoiler.
Mas enfim, ela vai descobrindo a história desses deuses, toda uma mística que contam sobre esses deuses e vai descobrindo coisas sobre ela também que ela não sabia. A N.K. Jemisin é uma autora que cria todo um universo e toda uma nomenclatura diferente, assim. Você precisa viajar bastante nesse livro para poder você entender a história, o que é muito bom. A Anne Kiangala, do perfil Preta e Nerd, inclusive, escreveu um texto sobre as semelhanças entre a N.K. Jemisin e a Octavia Butler. Eu indico muito que você vá ler, vou deixar o link aqui na descrição para que você vá ler o texto da Anne, que tá muito massa. E eu falei um pouco mais sobre os 100 Mil Reinos junto com o Clã das Pretas no podcast do Clã das Pretas. Também vou deixar o link aqui embaixo caso você queira saber spoilers sobre a história, caso você já tenha lido ou não tenha problema com spoiler. Para você saber um pouco mais sobre o que a gente achou desse livro aqui, que, gente, eu não indico para crianças, porque apesar de ser uma fantasia, é uma fantasia que tem passagens bem quentes, digamos assim, o que pra mim foi muito bom. Eu gostei bastante. E eu indico para jovens adultos, para, enfim, pessoas aí acima de 18 anos, que não vêem problema em livros de fantasia com um toque erótico. É muito boa a história, muito boa mesmo. Além dos 100 Mil Reinos, nós já temos no Brasil a continuação dele, essa é uma trilogia. Nós temos uma continuação dele também publicada pela Galera Record, que é Os Reinos Partidos. E aqui a gente já tem como protagonista a Oré, que é uma personagem que não é branca, como dá pra ver na capa, e ela também é cega. Então a gente tem esse protagonismo com uma dupla representatividade que é trabalhada de forma muito positiva e muito boa, pelo meu olhar, né? Eu gostei muito porque aqui, nesta continuação, a gente já tem deuses, semideuses convivendo com humanos e a gente vai entender um pouco sobre o que aconteceu com o mundo depois do final dos 100 Mil Reinos e também vai saber um outro olhar sobre um personagem que é retratado muito problematicamente no primeiro livro e a gente vai ver sua outra versão nesse segundo, sem spoiler aqui. Eu indico muito esses dois livros e eu não vejo a hora de ter o terceiro já aqui disponível pra gente ler. Também na pegada de fantasia e um livro com o qual eu trabalhei e eu gostei demais também, indico Sangue Dourado, da Namina Forna. É também uma série e ele narra a história da Deca, que é também uma garota, né, negra, uma adolescente, que tá ali nervosa para passar pelo ritual que acontece na região onde ela mora, que é um ritual que as meninas, as jovens, né, passam ali quando estão com os seus 15 anos, se eu não me engano, em que elas ficam bem misógino, né? Elas ficam numa fila e elas vão até um monumento, enfim, um lugar, né? Eu imaginei um lugar com duas portas assim enormes que elas entram, aí tem uns homens lá e vão cortar elas no meio do peito para poder ver como é que elas vão sangrar. Se elas sangrarem vermelho, ótimo, elas são puras, maravilhosas. Elas podem continuar ali na comunidade. Caso elas sangrem dourado, elas somem. Elas são expostas para a comunidade ali onde elas vivem. E elas somem, ninguém sabe o que é que acontece com essas meninas. E o que acontece no dia da cerimônia da Deca é que simplesmente algo muito inesperado ocorre. E ela descobre que ela é uma mulher com sangue dourado. Aí a gente vai entender o que é que acontece com essas mulheres, por que é que elas somem, quem é que são realmente essas mulheres. Tem também uma quebra de visão, assim, de quem é a pessoa que está sendo vilã no início do livro, mas nem tudo é o que parece. Vou parar por aqui porque eu acho que eu já estou dando spoiler demais, talvez. É uma literatura que eu indico, sim, para jovens abaixo de 18 anos. Não tem teor sexual, como os livros da N.K. Jemisin. E eu não estou fazendo comparação em relação a um é melhor que o outro, não. Eu gostei muito de ambos os livros. E, como eu falei, essa pegada erótica, para mim, nos livros da N.K. Jemisin
foi muito positiva. Foi algo que eu não esperava e que eu gostei pra caramba. E é isso, também é um livro que tem continuação e eu não vejo a hora de poder tê-la em minhas mãos. O quarto livro, No Coração da Selva, da Ayanna Gray, que eu não tenho aqui em mãos, mas é um livro que é também de fantasia, também de uma autora negra. É um livro que eu também indico para jovens abaixo de 18 anos. Não tem nada assim que eu acho que não possa ser lido por mais jovens, não. E essa é uma história que também, ao meu ver, tem quebra de paradigmas, tem aquela coisa de como é que o mundo foi criado, como é que passam essa história e como é que ela aconteceu realmente. E nesse livro a gente tem um duplo protagonismo, a Kofi e o Ekon. A Kofi mora num zoológico de criaturas exóticas e ela trabalha ali com a mãe para pagar uma dívida do pai. O pai fez uma dívida enorme, morreu e a dívida foi transferida para elas duas e elas têm que passar ali praticamente a vida dela todas para poder pagar para o dono do zoológico. E o Ekon, ele é órfão, né? E aí ele teve uma vida bem... Ele viveu bem em relação à questão financeira, mas ele teve uma vida bem sofrida porque era só ele e o irmão ali. E ele tem algumas características que pra mim significam ali, eu li como hiperfoco, né? Ele tem uma fixação com números. Para ele se acalmar, ele tem que contar sempre números e se parar em números que não são múltiplos de 3, ele fica angustiado, achando que vai dar alguma coisa errada. E isso é uma característica que me chamou a atenção. Não vou aqui citar possíveis diagnósticos do personagem, mas foi algo que me chamou a atenção. E eles dois, por um motivo aí, acabam se encontrando e se aventurando a entrar na selva, numa selva que é super temida e muito poderosa, ninguém pode entrar lá. Eles acabam entrando lá para poder desvendar um grande mistério, porque tem muita gente que está morrendo de repente e de forma horrorosa nas redondezas, e eles querem encontrar essa fera, né, que está matando as pessoas, para poder parar ela, para matar essa fera e descobrir também por que ela faz isso. E eu acho que isso resume bastante a história. Eu tentei selecionar livros de autoras negras que falam de fantasia, porque eu acho que dá esse recorte bacana aqui para esse vídeo de indicações. E aí, você gostou de saber o que é leitura sensível? Gostou das indicações? Qual livro você sentiu mais vontade para ler? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. E caso você queira apoiar o Passos Entre Linhas financeiramente, você pode comprar os livros na Amazon, no link que está sempre aqui na nossa descrição, ou apoiar a gente no Catarse com uma assinatura recorrente. O link também fica sempre na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.